com relação à questão da transparência, né? Que você falou, e o que precisa informar quando você está falando de coleta de cookies. A lei é uma lei totalmente principiológica. Então, princípios é um assunto super chato, né? Que é muito de advogado, eu não vou ficar falando aqui dos princípios, mas esse em específico, eu acho que ele é um dos principais pilares da lei, que é o princípio da transparência. Então, a gente precisa informar devidamente para o titular o que eu estou coletando dele, qual dado que eu estou pegando, para que eu estou utilizando esse dado, qual a finalidade, eu realmente preciso desse dado, desse titular. E quando a gente está falando de cookies, é um tema extremamente polêmico. Primeiro, porque a gente não tem uma regulamentação aqui no Brasil especificamente sobre cookies. Então, a ANPD, que é essa autoridade que eu falei, ela está para editar um regulamento sobre isso, mas recentemente ela publicou uma orientação para o site gov.br com relação ao aviso de cookies que tem nesse site. E com base nessa orientação da ANPD, a gente consegue tirar alguns insights, né? Então, o primeiro ponto eu preciso coletar o consentimento da pessoa que está entrando ali no site com relação aos cookies que não são necessários, porque a gente tem os dois tipos de cookies, né? De forma geral, a gente tem os cookies que são necessários, sem eles o site não funciona, então você vai coletar de qualquer maneira, independente do titular dar ou não o consentimento dele. E a gente tem aqueles cookies que não são necessários, são cookies que ajudam ali na performance, ajudam a identificar gostos, preferências e tudo mais, mas não é essencial para que o site funcione. E a gente tem uma grande polêmica, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nessa orientação que eu comentei, ela dá a entender que teria que coletar necessariamente o consentimento das pessoas para poder fazer a coleta desse tipo de cookie. Existe uma outra corrente, né, no sentido de que não é necessária a coleta desse consentimento, porque você tem um legítimo interesse da empresa para fazer análise dessas informações de cookie. Independentemente se você vai usar a base do consentimento ou a base de interesses legítimos, você precisa respeitar a transparência. Então, você tem que informar para o titular que quais os cookies que você está coletando. E quando você opta pelo consentimento, a gente teve empresas lá na Europa, é uma outra realidade, né, lá na Europa, mas a nossa lei é muito semelhante. As autoridades lá já aplicaram multas milionárias. Vocês devem ter visto aí o Google. Eu até tinha anotado aqui o valor das multas. Eu vi. A gente uma de 190 milhões de dólares do YouTube. Exatamente. Mas aí é por conta do Kids, né? Que também aí já entra numa outra parte, mas era interferir isso. E o Facebook também, eu sei que ele também tomou uma multa bem grande também, porque ele é um dos principais. Pelo órgão, pelo CNIL, que é uma autoridade lá de proteção. É como se fosse a ANPD da França. E eles aplicaram essa multa por quê? Porque muitas vezes você não dá a opção correta para o titular. Então, quando você fala, bom, eu vou coletar o consentimento, você tem que dar a opção para esse titular, para ele recusar todos esses cookies, para ele aceitar os cookies que não são necessários, né? Aceitar todos os cookies ou gerenciar. E muitas vezes essas empresas, elas colocam só aceitar tudo ou gerenciar cookies. E aí você causa uma fricção muito grande, né? Porque eu mesma, assim, vou entrar lá e falar, aceita tudo, até eu gerenciar, isso causa muita fricção na experiência do usuário, né? Então você acaba que, de certa forma, tá fazendo com que ele aceite sem, de fato, aceitar. E o consentimento, para ele ser adequado à lei, ele precisa ser livre, então eu não posso ser forçada a aceitar esse consentimento. Ele tem que ser informado, eu preciso entender exatamente o que você vai fazer com os meus dados, quais dados você está coletando, e tem que ser inequívoco. Então, eu tenho que ter certeza que é aquilo que você quer mesmo, fazer sentido. Então, cumprir todos esses requisitos num pequeno banner ali no site é extremamente desafiador, né? Então, por isso que cookies é um tema tão polêmico aí, que a gente está aí aguardando orientações da NPD sobre como aplicar isso na prática, mas acho que a orientação que a gente tem que ter hoje preze sempre pela transparência e por esses 3 requisitos, né? Não adianta você já deixar um aceite pré-ticado ali no site, que isso não vai valer como um consentimento.